salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos ao Senhor nesse momento e pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração de maneira íntima, personalizada, de maneira, meu Deus, a estarmos compreendendo a Tua palavra, de maneira, meu Deus, a estarmos sendo libertos, a estarmos sendo curados pela Sua palavra, Deus. Que a nossa mente esteja ligada ao Senhor, que seja levada cativa ao Senhor, para que venhamos aprender mais de Ti nessa tarde, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, aqui Jesus fala a respeito de um assunto espiritual. Ele vai falar a respeito de que Ele seria a porta das ovelhas. Então, literalmente, nós não podemos enxergar Jesus como uma porta. Então, Ele está falando de algo espiritual, Ele está falando de algo do reino. E Ele fala, eu sou a porta das ovelhas. Interessante que, logo no versículo 8, Ele fala, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja, todos aqueles que vieram antes de Jesus, se colocando como porta, se colocando como influência, são ladrões e salteadores. E ele fala novamente no 9, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Então, nessa tipologia bíblica, Jesus é a porta para a salvação, e todos os outros que vieram antes dele, que seriam ladrões, salteadores, eles seriam a porta para a perdição. Jesus a porta para a salvação e os ladrões e salteadores a porta para a perdição. As ovelhas são as pessoas, e essas ovelhas elas possuem livre escolha para entrar e sair pela porta, porque ele fala aqui, entrará, sairá e achará pastagem. Quando as ovelhas entram pela porta do ladrão, elas serão saqueadas, mortas e destruídas. Por isso que ele fala no versículo 10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas quando as ovelhas decidem entrar pela porta, que é Jesus, elas recebem vida e vida abundante, conforme termina o versículo, dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nesse sentido, de que Jesus é a porta das ovelhas, e todos os outros que vieram, não são a porta das ovelhas, eles são os ladrões, os salteadores. Jesus é a porta da bênção, porta da vida, enquanto que ladrões e salteadores, eles são a porta para a destruição. E as ovelhas, que somos nós, temos o poder da escolha, o livre-arbítrio de entrar pela porta que é Jesus, ou de entrar por outras portas que não é o nosso mestre. E nós sabemos que a porta que é Jesus leva para uma vida abundante, e a porta dos ladrões e salteadores vai levar para uma vida de destruição, uma vida de saques, uma vida de morte. E nós temos que entender, como igreja do Senhor, que nós precisamos agarrar essa palavra e entender realmente que existe uma batalha espiritual o tempo inteiro. O tempo todo existe essa batalha. Satanás tenta enganar as pessoas para que elas entrem pela porta errada, causando destruição e morte espiritual. Satanás sempre vai trabalhar com o engano para distorcer a palavra de Deus e causar incredulidade no homem. Essa batalha existe o tempo inteiro. Glória a Deus pela sua vida que você está aqui, que você entendeu qual é a porta que você deve entrar.
Mas nós conhecemos muitas pessoas que infelizmente estão entrando por outras portas, e na medida que entram por essas portas, só encontram destruição, morte e saques na sua vida. O ladrão está saqueando, o ladrão está matando, o ladrão está roubando essas pessoas. E quando se fala nisso, como Jesus falou de algo espiritual, nós temos que entender que essa batalha é na nossa mente. Essa batalha é contra a palavra de Deus. Essa batalha é contra a nossa fé, contra a nossa crença naquilo que é verdade, naquilo que é do Senhor, naquilo que está escrito. E o tempo inteiro, o inimigo das nossas almas, ele vai tentar causar descredibilidade da palavra de Deus, o tempo todo. Ele vai tentar tirar a verdade de Deus do seu pensamento, da sua mente, do seu coração, o tempo todo, porque ele trabalha com engano. Satanás, ele trabalha com distorções, ele trabalha com engano, com mentiras, e o intuito dele é não deixar as pessoas entrarem pela porta que é Jesus. A intenção dele é não deixar que as pessoas tomem o rumo da porta das ovelhas, que é o Cristo, para que essas pessoas não tenham vida abundante. Mas ele quer de todas as formas enganar com mentiras, distorções da palavra, para que elas acabem entrando pela porta que não seja o Cristo. E aí vivem uma vida de destruição, de morte, de roubo, de saques. E nós precisamos entender essa palavra hoje. Um exemplo que eu quero dar para você foi logo no início, quando nós lemos em Gênesis capítulo 3, aquela serpente enganando Eva com palavras distorcidas que Deus não tinha falado. Eu vou ler para você, Gênesis 3:1 fala assim, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele já entra com uma mentira, ele já entra com uma palavra maliciosa, enganosa, distorcida contra Eva. E aí ela fala assim para ele, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então ela já sabia o que o nosso Deus tinha falado, ela já sabia que podia comer de todas as árvores, de todas, estava tudo liberado, vocês vão cuidar, e de todas as árvores do jardim vocês vão comer, mas aquela ali que está ali no centro do jardim, dessas vocês não comem nem tocam nela. Então ela já sabia dessa palavra, mas o que é que Satanás chega dizendo para ela? É verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? Então ele já chega com uma palavra maliciosa, já chega trazendo dúvidas, já chega trazendo questionamentos a respeito da palavra de Deus. E aí, ela fala que podia comer tudo menos daquela árvore. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, se comerem da árvore. Mais uma mentira do diabo. Mais uma palavra distorcida, mais uma seta maligna, trazendo dúvida a respeito do que disse Deus, do que diz a palavra do Senhor. E nós sabemos que Eva caiu no engano, errou, pecou, desobedeceu a Deus e pecou. E hoje nós colhemos o fruto do erro de Eva lá atrás, do erro de Eva e de Adão. Então, lembre-se de que o primeiro erro, o primeiro pecado não foi a desobediência, o ato de desobediência, primeiro foi a incredulidade, porque antes deles desobedecerem, eles tiveram dúvida da palavra que Deus tinha liberado. Então esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero dar, e já é com Jesus Cristo, quando o diabo ele tentou Jesus, lá em Mateus capítulo 4, versículo 3, ele fala o seguinte, então o tentador, aproximando-se disse a Jesus, você não é o Filho de Deus?
mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus já tinha 40 dias de jejum. 40 dias eles estavam em jejum. E aí quando chega nesse dia, Satanás fala: tu não é o filho de Deus? Olha a palavra maliciosa do inimigo. Jesus sabia que era o filho de Deus, gente. Jesus já tinha, ele era o filho de Deus que veio na terra com uma missão. E Satanás chega para ele: tu não és o filho de Deus? Ou seja, tu não tem todo o poder. Mande que essas pedras se transformem em pães. Como se diz, para ti isso aí não é nada. Para você mandar essas pedras se transformarem em pães, não é nada. Você é o Criador de todas as coisas. E aí Jesus responde para ele. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o diabo, não satisfeito, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, mais uma vez tentando gerar dúvida, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Mais uma vez tentando distorcer a palavra do Senhor, mais uma vez tentando disseminar dúvida na mente do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Amém? Então o diabo, ele vai trabalhar para destruir essa fé, para destruir a credibilidade da palavra de Deus na nossa mente. Ele vai tentar de alguma forma, de uma forma sutil, tentar tirar o crédito da palavra de Deus que está no seu coração, que você já aprendeu, ou daqueles que ainda não aprenderam. Ele vai tentar de alguma forma não deixar que essas pessoas aprendam do Senhor, porque o que ele quer é distorcer essa palavra. O que ele quer é que você não receba essa palavra no seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Então ele vai trabalhar para destruir a nossa fé, vai destruir a credibilidade dessa palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que entender que enquanto ele está trabalhando para destruir a palavra, para distorcer a palavra de Deus, a palavra está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. Tem um versículo bíblico, eu vou abrir para você aqui, está escrito em 2 Pedro 3,16, ele fala assim: ao falar a respeito destes assuntos, isso é Pedro falando das cartas do apóstolo Paulo. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, de que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, na época dos apóstolos, já existiam pessoas que pegavam a palavra de Deus, que antigamente era escrita nos pergaminhos, que eles pegavam essa palavra e já deturpavam essa palavra. Tinham pessoas que estavam pegando os escritos do apóstolo Paulo, as cartas que ele estava mandando para as igrejas, e na medida que eles pegavam essas cartas, eles deturpavam a palavra em favor deles próprios, para a destruição de todos. Então nós temos que entender que o inimigo, ele vai trabalhar dessa forma, querendo minar nossa fé. Por isso que nós temos que entender que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6.
É necessário, meus irmãos, que à medida que nós cremos no Senhor, que temos fé nesse Deus, Criador de todas as coisas, nós temos que acreditar de todo o nosso coração que Ele existe. De fato, Deus é real. De fato, Deus, Ele existe, Ele está acima de todas as coisas, nas regiões celestiais, onde nós não podemos vê-lo, mas nós temos plena certeza da sua existência, por causa da própria palavra. Amém? Por quê? Porque como cremos que Deus existe, irmãos? Pela palavra, não é verdade? Como cremos que Deus existe? Pela palavra, somente pela palavra. E como cremos em Jesus? Também pela palavra. Como cremos que somos salvos? Pela palavra. Como cremos que convertemos? Pela palavra. Como cremos que fomos libertos da escravidão do pecado e da morte? Pela palavra. Então a palavra de Deus, ela tem poder de libertar a nossa mente. Por isso que o próprio Jesus fala em João: e conhecereis a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é libertadora. A palavra de Deus, ela abre a nossa mente para o entendimento espiritual que nós não tínhamos. E viver esse entendimento é viver numa clareza espiritual. E o diabo, ele quer que a gente viva num mundo de sombras, espiritualmente falando, não conhecendo a palavra de Deus, não conhecendo as promessas de Deus, não conhecendo o dia do Senhor, a salvação que vem através do próprio Cristo, porque Ele quer que nós vivamos à margem das verdades de Deus. Muitas das vezes, deturpando a palavra do Senhor, ele pega a própria Bíblia para enganar as pessoas. Existem diversas seitas nesse mundo afora que usam a própria Bíblia, mas na verdade eles não seguem realmente o que está escrito. Existem muitas seitas que usam a palavra do Senhor, mas no meio da palavra de Deus existem outros ensinamentos paralelos que têm mais importância ainda do que a própria palavra. E a palavra de Deus fica apenas para dar o suporte para as suas doutrinas. E na verdade não é assim que deve ser. A palavra de Deus, ela deve ser a única doutrina a ser seguida. Uma doutrina bíblica, teológica, verdadeira, que é a palavra do Senhor. Amém? Então nós temos que entender, irmãos, que precisamos compreender a palavra do Senhor. E ela é tão importante que Romanos capítulo 10, versículo 17, ele fala assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Por isso que quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós somos libertos, nós somos livres do pecado e da morte, pela palavra do Senhor, porque é a palavra de Deus que gera fé no nosso coração, é a palavra de Deus que te fortalece no dia da angústia, é a palavra de Deus que não deixa você pecar no dia que o diabo coloca um prato bem bonito na sua frente. Quando nós damos crédito a essa palavra, quando buscamos essa palavra, quando estudamos essa palavra, a palavra de Deus, ela é alimento para o nosso espírito, e ela nos fortalece espiritualmente. E nós sabemos que existe uma luta, uma força terrível, uma batalha terrível entre o espírito e a carne. E se a carne vencer, nós entramos no pecado. O que temos que entender é que o espírito deve estar fortalecido pela palavra de Deus, para que quando chegar no dia de luta contra os desejos da própria carne, o espírito vença. Você consiga dominar o seu desejo de pecado, você consiga subjugar a força da sua carne em favor do lado espiritual
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então precisamos valorizar a palavra de Deus, porque ela é alimento e vida para todos os que a ouvem. Mateus 10, 14, ele fala o seguinte: se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Palavra do Senhor Jesus para os discípulos que saíram com missão de pregar o evangelho naquelas cidades vizinhas. Saíram de 2 em 2 para levar a palavra, para levar o evangelho para as pessoas. E quando chegaram em algum lugar, Jesus disse: se eles não te receberem, se eles não receberem a palavra de vocês, na hora que vocês saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam os pés, tirem a poeira dos pés e vão embora. Porque Jesus estava dizendo: a palavra é importante, a palavra traz vida, traz conhecimento. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim: e aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus. Precisamos ouvir, entender, conhecer, ter intimidade com essa palavra, porque nós estamos vendo que ela realmente é importante na nossa vida. É importantíssima na nossa vida. E eles se apertavam para ouvir Jesus falar a respeito das coisas do céu. Atos capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Mais uma vez a palavra de Deus sendo pregada, ministrada, e eles ouvindo, creram nessa palavra, e o número de salvos subiu para quase 5.000. Atos capítulo 13, versículo 44. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Isso é Paulo em Antioquia, pregando a palavra de Deus numa sinagoga num sábado. E a palavra foi tão envolvente, a palavra foi tão esclarecedora, que na medida que eles terminaram de pregar aquela palavra naquele sábado, indo embora, alguns chamaram ele e falaram: olha, fala mais um pouco dessas coisas, nos conte mais um pouco dessa palavra. E eles marcaram para o sábado seguinte. Então passaram a semana toda, comentaram na cidade de Antioquia. E no sábado seguinte, o que ele diz aqui? Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. E por que ouvir essa palavra, irmãos? Por que é tão importante essa palavra? Por que nós devemos ter tanta fome e sede por essa palavra de Deus? Vou responder para você, Efésios capítulo 1, versículo 13, quando ele fala bem assim: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Ninguém se converte sem primeiro ouvir a palavra de Deus. Ninguém tem a sua vida transformada pelo Senhor sem antes dar crédito à palavra de Deus. Por isso que nesse versículo ele vai falando que depois de ouvir a palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, tendo nele também crido, porque eu preciso ouvir e eu preciso crer, e a fé não vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, à medida que eu ouço a palavra, eu gero fé no meu coração. Então eu criei. E depois que eu tenho crido,
recebo o selo do Espírito Santo da promessa. Eu ouço, eu acredito no meu coração, eu creio realmente que esse Jesus, ele foi enviado para salvar, ele foi enviado para morrer no meu lugar. Depois que eu acredito, que eu creio realmente nisso, que eu abro o meu coração para o Senhor, o que eu recebo? O Espírito Santo da promessa. E sabe o que eu estou dizendo para vocês? É isso que o inimigo das nossas almas não querem. Que nós viemos a receber o Espírito Santo da promessa, o selo da salvação. Se alguém perguntar para você qual é o selo da salvação, você vai dizer o Espírito Santo da promessa. É com esse selo que nós entraremos pelos portões celestiais e iremos morar com o Senhor. É com o selo do Espírito Santo. É com a marca do Espírito Santo. É como se Deus viesse e carimbasse a nossa entrada no céu através do Espírito Santo. E o inimigo vai bater, o inimigo vai mentir, o inimigo vai tentar deturpar, ele vai esconder de todas as formas essa palavra, porque é pela palavra que nós viemos a chegar a receber o selo da promessa. É pela palavra. Entenda isso. É pela palavra. Porque ninguém se converte se não tiver a palavra de Deus. Ninguém se arrepende se não tiver o evangelho sendo ministrado e pregado. É pela palavra. E na medida que eu acredito nesta palavra, eu recebo o selo do Espírito Santo. Eu recebo a promessa de Deus de receber o seu Espírito na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que você entenda que o inimigo ele vai tentar roubar isso de nós. Ele vai tentar roubar isso de nós. Tem um exemplo clássico na palavra de Deus, eu vou abrir aqui para você, que é a parábola do semeador. Está lá em Mateus capítulo 13. Se você quiser abrir comigo, Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Ele vai dizer o seguinte: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E ele falava assim: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Parábola do semeador, parábola clássica, a igreja conhece. O que é a semente? Semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E veja só que na medida que essa semente cai na beira do caminho, quem é que vem? É as aves, e comem a semente e vão embora, né? Aí fala que essa palavra, ou essa semente, aliás, vai cair no solo rochoso. Aí o solo rochoso, ele tem um pouquinho de terra, né? E aí ela logo nasce, mas visto não ter raiz profunda, o sol vem forte e queima a plantinha, ela morre. E a outra parte cai entre os espinhos, e aí ela quer crescer, mas os espinhos estão crescendo também junto. E na medida que os espinhos crescem, eles matam a plantinha, sufocam a plantinha, e ela não produz, ela não cresce para produzir. E enfim, uma cai em terra boa, cai em terra fértil.
E aí, à medida que essa palavra cai na terra fértil, ela vai gerar 30, 60 e a 100 por um. Amém? Ele explica essa parábola de Deus, lá a partir do versículo 18, ele fala assim: ouçam, portanto, o significado da parábola do semeador. Então aqui é uma parte interessante da Bíblia, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então Jesus, ele está revelando o que é a parábola do semeador. Ele fala assim: a todos os que ouvem a palavra do reino, ou seja, a semente é a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Arrebatar é roubar. O que nós lemos no início? Que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Então o maligno vem aqui e arrebata a palavra do coração. Ele rouba a palavra que você tem ouvido, seja na igreja, seja na célula, seja no rádio, seja numa pregação no YouTube. Satanás, ele está ali à espreita. Na medida que essa palavra está sendo semeada na sua vida, ele está querendo roubar a palavra da verdade do seu coração. Então esse é o primeiro significado. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Quando vem uma pressão, quando vem, muitas das vezes acontece, dos próprios familiares te pressionar, porque você se converteu, te pressionar porque você agora está vindo na igreja, te pressionar porque você tem compromissos, de culto na quarta-feira, compromissos de culto no domingo, compromissos com a sua célula num dia da semana, e aí os seus familiares não entendem e começam a falar de você. Aconteceu comigo quando eles diziam: isso aí quer ser pastor. Nem passava na minha cabeça. E falavam: quer ser pastor. Indo para a igreja todo dia, indo para a igreja todos os cultos, não faltando nenhum culto. No tempo que tinha em casa, lendo a palavra de Deus, quer ser pastor. Quantas e quantas vezes nós temos esse tipo de pressão da própria família, ou dos amigos mais chegados. E muita gente não aguenta, muita gente acaba se desviando, esfriando e se desviando do caminho. E aí a outra, que foi semeada entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela não frutifica. Ouvem a palavra do evangelho é pregada, ministrada, mas sabe o que a pessoa fica pensando? Fica pensando nas festas, fica pensando nos pecados do mundo, nos desejos da própria carne. Não sei se aconteceu com vocês, mas eu pensava dessa forma. Eu visitei algumas igrejas antes de me converter, e à medida que a palavra era ministrada, aquilo enchia o meu coração, trazia alegria, despertava a minha mente. Mas em contrapartida, eu tinha as preocupações do mundo. Eu tinha a minha preocupação de que muitos dos meus amigos de festa, de gandaia, eles não queriam, eles não iam aceitar. E eu ficava preocupado: mas eu não vou mais poder fazer isso, eu não vou mais poder curtir, bebendo, namorando, eu não vou mais poder curtir da maneira que eu tenho curtido a minha vida. E eu era consciente de que a maneira que eu estava vivendo era uma maneira errada diante do Senhor, sem compromissos com Deus, apenas compromisso comigo mesmo, olhando para o desejo da minha carne e querendo satisfazer cada um deles.
São as preocupações deste mundo. Sufocam a palavra que é ministrada no seu coração e não deixa ela frutificar. E por fim, a palavra, ela vai cair na terra boa. O que é isso? É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa palavra ela tem que ser semeada em terra boa. Você é a terra que o nosso Deus semeia a palavra. Você é a terra que o nosso Deus semeia a palavra. Você é no seu coração, é na sua mente que a palavra é semeada, ministrada. Então não seja você beira de caminho, não seja terreno pedregoso e não seja local cheio de espinho. Seja terra boa. Receba a palavra de Deus. Não deixe as preocupações do mundo tirarem você da presença do Senhor. Não deixe. Não deixe as palavras das pessoas que você conhece, da sua família, dos seus amigos mais próximos, te tirarem da presença de Deus. Não deixe o inimigo roubar a semente que está sendo ministrada no seu coração. Mas receba essa palavra, receba ela, retenha ela, para que ela venha crescer na sua vida. Irmãos, o que eu estou falando hoje aqui, não é só para você ficar apenas ouvindo a palavra, é para você encarar a palavra de Deus como alimento seu diário, como aquele alimento que vai te fortalecer todos os dias contra as ciladas do inimigo. Que você dê o devido valor a essa palavra, que você dê o devido valor a esse alimento espiritual, para que você não caia, para que no dia da angústia você permaneça de pé, para que no dia da batalha você tenha suporte espiritual, de conhecimento da palavra de Deus, para você não cair, para você não ceder às pressões, para você conseguir resistir ao diabo. Porque à medida que você resiste ao diabo, ele fugirá de você. Não é assim que diz na palavra de Deus? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, como que eu resisto à pressão do inimigo na minha vida? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Porque ele vem sutilmente querer enganar você. Ele vem sutilmente querer tirar você da presença. Sutilmente, com palavras deturpadas, com palavras maliciosas, com palavras mentirosas, mas de uma maneira sutil. Ele não vai chegar com os dois pés na sua vida. Ele não vai aparecer com chifre e rabo diante de você. Ele vai usar as artimanhas que ele tem, porque ele trabalha nas sombras, ele trabalha nas escondidas. Ele trabalha de uma forma que as pessoas nem acreditam que ele existe. Com influências malignas, trabalhando nas sombras, injetando, mentindo, deturpando. E à medida que nós não temos suporte espiritual pela palavra de Deus, nós vamos acreditando, nós vamos engolindo, goela abaixo, aquilo que tem sido falado. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já tive períodos na minha vida que eu comecei a questionar, será que realmente Deus existe? Não sei se vocês já questionaram a respeito disso. De algum momento da vida vocês pararem e perguntarem, será que realmente Deus existe? Acontece muito com filósofos, com cientistas, com o pessoal da área da saúde, que estuda a respeito de muitas coisas, e existe uma luta, uma briga entre a ciência e a palavra de Deus, que a ciência não acredita e quer provar de todas as formas que Deus não existe. Então eu já tive momentos de me perguntar, será que Deus realmente existe?
E o que é isso, irmãos? Isso é o diabo, lançando setas de dúvida, palavras maliciosas e mentirosas, assim como ele fez com Eva. E ele tem trabalhado dessa forma de geração em geração. Para quê? Para nos enganar. E nos enganar por quê? Para nós não recebermos o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Que nós vimos lá naquele versículo. Ouve, acredita, e depois que você crê, você recebe o selo da promessa. Então ele vai trabalhar para você não receber. Ele vai trabalhar para você duvidar. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Queria que você ficasse de pé.